E tu falou monumental. que tu fez medicina no Rio. Medicina. Tu fez que tipo de medicina? Você faz a geral antes, você se especializou em alguma coisa? Eu fiz assim, eu fiz os 6 anos de medicina, né? Você forma médico, aí eu fui fazer a residência, que é a chamada pós-graduação em ortopedia. Entendi. Geral. Aí eu me encantei muito com criança com deformidade. Eu achava que, criança não é... Criança é feita para brincar, né? Aí eu era o cara que, quando chegava uma criança, a maioria dos ortopedistas que mexem com adulto não tem muita paciência com criança de APAE, criança com neurológico. E eu tinha muita paciência, vai atender. Eu comecei a ser o médico que atende as crianças com deformidade. Aí eu falei, não, eu tenho que estudar mais. Aí eu fui para os Estados Unidos e fiquei lá e fiz um fellow especializado. Eu sou ortopedista pediátrico. Eu lido com 0 a 18, esqueleto em crescimento. Essa é a... Entendi, Isso legal. é o que eu especializou. A minha área de atuação é essa. E como é uma área que você tem muito drama social, você tem crianças autistas, você tem crianças com paralisia cerebral, tem muita separação dos casais, você acaba se envolvendo com as famílias, porque tem muita avó que cuida de neto com deficiência. E aí aquilo dali foi me abrindo uma visão muito da parte social da área. Embora ela fosse muito especializada em ortopedia, não dá para você não se envolver. Essas crianças, quando elas vão para a escola sofre bullying, é difícil. Você tem que ir lá adaptar. Vai ter jogo de futebol. Eles não querem que o menino joga. O menino quer jogar. Aí eu vou lá, negocio um pouco com o professor, falo, cara, ele quer ficar no gol, vamos botar um pior goleiro do lado de lá e o pior do lado de cá, e fica igual, o jogo vai ser 30-30, mas deixa ele jogar um pouco, deixa ele brincar. E assim eu fui me envolvendo com isso daí. Mas tu tá falando que tu ia lá falar com os caras na escola e tal, tu trabalhava na área pública? Não, eu fazia assim, eu tinha o meu consultório, e eu tinha um dia por semana num hospital, que é a Santa Casa, igual a Santa Casa aqui de São Paulo, que atende o SUS. E ali eu tinha o dia das crianças do SUS, que ali eu atendia todas elas, mas eu nunca fui concursado de um serviço público. Mas na Santa Casa era onde eu operava. Entendi. Essas crianças. E precisam muito. Aqui em São Paulo tem gente muito boa que se dedica também só a isso, se tornaram grandes amigos, pessoal aqui do Pavilhão Fernandinho da Santa Casa de São Paulo, vinha operar aqui com o professor Santilli, enfim. Não é uma área grande da medicina, da ortopedia. Nós não somos muitos no Brasil. Quando eu cheguei com o meu título de especialista, nós éramos 260 no Brasil inteiro. Caralho. Poucos, né? Bem pouco. Então eu não sei quantos estão hoje, teria que ver, mas nós somos poucos. Então é uma comunidade científica que discute e mergulha de cabeça em solução para as crianças e é muito, muito gostoso. É uma área muito vibrante, a gente gosta muito, dá muito prazer de trabalhar com isso. Entendi. Às vezes, para uma criança que não tem problema nenhum, você vê ela correr, pular, é normal. Às vezes uma criança tem uma dificuldade, o fato dela ter conseguido num dia, sei lá, pentear o cabelo, é uma comemoração igual o final de Copa do Mundo, para todo mundo, para o médico, para a mãe, para a avó, para a criança. Pô, maneiro. Então você vai andando com eles junto, é muito prazeroso, é muito bom de trabalhar, eu gosto muito da área. Quanto tempo você ficou nessa área? Puxa. Eu nunca deixei de praticar, né? Mas que eu me dedico exclusivamente às crianças, eu volto dos Estados Unidos em 95, no dezembro de 95, aí em 96 eu falei, eu não atendo mais acima de 18. E de alta intensidade, fazendo só isso, foi de 96 a 2010. Nossa, só isso. Tempão. Só 16 isso. anos, né? Se eu tô Só isso. fazendo cálculo certo. Aí Ou 14. me elejo deputado federal, 14. ia para Brasília, quinta-feira voltava, sexta-feira consultório, sábado cirurgia. Continuei 8 anos como deputado federal, continuei trabalhando, não no ritmo que eu, quando era exclusivo. Aí como ministro, se eu entrei em 2 cirurgias, foi muito, que daí não dava mesmo. Aí foi uma coisa, foi a época que eu mais me afastei, foi como ministro. Imagino que... Porque dali era de segunda a segunda em Brasília, né? Pô, eu quero muito saber sobre essa época. Mas por que você escolheu virar deputado? Que pira foi essa, cara? Cara, foi uma decisão muito dura, porque eu estava lá, lidando com essas crianças. Aí você entra em contato com o SUS, você entra em contato, a dificuldade de você pedir um exame, de você fazer uma cirurgia, uma coisa. Aí me chamaram para ser
lá tem a Unimed, que é a cooperativa. Aí me pediram para ser presidente, eu fui. Aí eu falei, pô, tem muita coisa para fazer em plano de saúde. Fui para a Fundação Getúlio Vargas aprender como é que administra aquilo. Terminei aquilo, 4 anos. Aí me chamaram para ser secretário municipal de saúde. Falei, pô, vamos dar uma arrumada. Arrumou. Fiz outra pós-graduação em gestão de saúde pública. Só que nesses 10 anos eu falava para todo mundo, assim, para enfermeiro, para médico, falava, cara, nós ficamos aqui com dificuldade para fazer as coisas porque os caras não fazem leis, não melhoram as coisas, porque o palco de discussão é lá na Câmara. Na democracia representativa, você tem que se fazer representar. Aí quando foi 2010, eu falei, chega, agora para mim não dá mais, vamos lançar um candidato aí. Falaram, não, então sai você. E eu fui candidato para desencanar, sabe? Para falar assim, bom, então tá. Acontece que o pessoal pegou a campanha. E veio aquelas mães de pai, veio criança, e foi juntando gente, foi juntando o pessoal da Secretaria de Unimed e tal. Eu nunca tinha sido vereador, nunca tinha sido deputado, nunca tinha sido prefeito, não tinha sido nada, candidato a deputado federal. Mas tinha sido ministro? Não, secretário. Secretário. Secretário municipal da cidade, né? Mas a eleição é no estado inteiro. Quer dizer, E acabou que eu tive voto em todos os municípios. Aí 4 anos depois, você fica com aquele negócio, pô, será que eu sou um cara que é deputado de uma vez só, né? E eu era oposição, eu escolhi ser oposição, eu não escolhi ser do governo. E então era muito época difícil. Era quem mesmo? Era Lula, eleição da Dilma. Eleição da Dilma. 2010, Dilma, 2010, 2014. Eu quis ser oposição, achava que aquilo não estava indo bem. Faz sentido. Aí em 2014 fui candidato à reeleição. Aí eu falei, bom, agora vai ser mais difícil. Fui reeleito. Aí aquele segundo mandato, 2015, 16, 17, 1 ano de fora Dilma, 1 ano de fora Cunha, 1 ano de fora Temer. No 4º ano eu falei, fora eu, não quero, não vou ser candidato. Já deu a minha cota. Chama outro para ser aí. E estava me reestruturando para voltar para minha clínica, voltar para minhas crianças e tal. Minha filha mora lá no Rio, ela é advogada de trappers. É mesmo? Não, olha lá. Ela lida lá com o BK. Ramo musical. Então, Que massa. artistas, O BK é foda. Daqui a pouco ela vai aparecer por aqui, vocês vão ver. Mas enfim, ela casou e me deu o neto, que é o Gabriel. Então eu falei, minha mulher é do Rio. Falei, quer saber? Vou deixar esse negócio de deputado e vou voltar a trabalhar no Rio, porque daí eu já fico perto. A minha mulher queria ir pro Rio. Ia ficar perto do neto. Da família e tal. E falei, não vou ser candidato à reeleição, não quero, muito obrigado, arruma um cara aí pra ir e tal, tá bom, já cumpri fiz várias leis, discuti bastante. Mas aí me chamaram para ser ministro. Aí eu falei, não, temos que ir. Aí como que foi isso aí? Isso aí é louco, né? Que época que eles te chamaram para ser ministro? Não, isso daí foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu estava na Câmara esses 8 anos. Né? Sim. Uhum. Então eu via, inclusive, o Bolsonaro lá, com aquela agenda dele. E eu me lembro muito, no primeiro mandato, 2010, 2014, que ele e o Jean Willis, eles meio que se nutriam. Sim. Um do outro, fazendo polêmicas, causando bafafá, e a imagem deles era exposta sempre. Aí ficava um cara filmando ele falando aqui. Eles foram, talvez o Bolsonaro tenha sido o primeiro cara que sacou que internet, que causar, viralizar, né? Ele ficou reinando naquilo dali. E eles, então, eu achava meio estranho e tal, mas era o modo deles fazerem a política deles. Quando foi que eu já não queria mais ser candidato, o então deputado federal Onyx Lorenzoni me pediu, falou, pô, você não consegue dar uma explicação para o Bolsonaro de SUS, de saúde, para ele ter algumas propostas, alguma coisa? Eu falei, posso, eu tinha feito isso para o Eduardo Campos, eu tinha feito isso para o próprio Aécio Neves, de você explicar, igual se alguém perguntar para vocês, vem cá, como é que é a comunicação num canal? Você vai falar, senta aí que eu vou te explicar, você começa assim, você pode propor isso, acho que é interessante. Você é o especialista na área e se o governo porque eu sempre fui um deputado temático. Todo mundo sabia lá dentro, quando o assunto for SUS, for saúde, for plano de saúde,
Fala com o Mandetta. O Mandetta é um dos caras que tem que ser escutado. Agora, se o assunto, se a discussão fosse petróleo, Petrobras, não adianta perguntar para mim, porque eu não conheço tanto eu só conheço posto Ipiranga, posto essas coisas. Né? O máximo que eu pé de petróleo é isso aí. Mas, enfim, saúde não. Saúde eu era um cara prevento. E eu me elegi também para deputado no Mercosul. Então eu discutia Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, Chile e Bolívia. Aí me indicaram para discutir saúde em nome do Brasil, Seguridade Social, pelo partido da Alemanha. Aí eu comecei a ver sistemas de saúde do mundo, comecei a estudar sistemas internacionais de saúde para entender o que os caras estão fazendo que a gente pudesse trazer para cá. Então eu participava num nível muito elevado. Né? E na tua opinião, em que a gente fica atrás? Cara, é um somatório, é uma pergunta boa, mas eu acho que das políticas sociais que a gente tem, saúde, educação, assistência social, talvez a saúde seja a que tenha a melhor performance com o menor recurso, sabe? Do que é colocado e a melhor performance, mas muito distante ainda na parte de acesso. Depois que você entra no SUS, depois que você chega no serviço, depois que você está ali dentro, é muito bom. Agora, via crucis para você entrar ali dentro, para você ter o acesso, para você achar o teu vínculo com o seu médico, achar o serviço, fazer o exame, isso é muito difícil. Então, falta hoje organização, falta recurso, mas falta organização do acesso. Tem que informatizar aquilo dali. Você sabe que na maioria desses postos de saúde, você não pode usar o telefone para ligar lá e falar: oi, bom dia, tudo bem? Eu queria marcar uma consulta, que é fulano de tal. Quer dizer, o Grambel inventou o telefone... Faz tempo. Não tem um telefone do posto de saúde para você marcar uma consulta. Você tem que ir presencialmente lá. Aí o cara fala assim, vão ter 10 vagas. Você fala, tá, que hora que começa a marcação? 7 horas da manhã. Aí você chega lá 10 para as 7, você é um cara pontual. Tem gente dormindo lá desde a meia-noite. Não, eu já cheguei lá no Rio, lá no posto da Xuxa, que era lá no Jacarezinho, 4 horas da manhã, pô. Muito bruto o sistema. Hoje que você poderia fazer um agendamento usando um celular, um aplicativo. Né? Vou marcar, tudo bem, você ter uma consulta daqui a uma semana, na véspera, vir uma mensagem, atenção, amanhã, tal horário, você está lá marcado. Sim. E o SUS não chegou no telefone, quanto mais na informatização. Então, acho que um trabalho forte de aprimoramento, de acesso ali dentro, porque nessa mesma fila que fica o cara que quer ver se ele está com dor de cabeça, também fica a mulher que está com câncer de mama. E é foda, né? Porque são times diferentes, porque você fala, essa daqui precisa andar. Então precisa ter um regulador desse tráfego aqui atrás. Porque são situações que, se você deixar na fila linear, tem 50 caras com caspa e um infartado em 51. E aí você vai ter um problemão se você ficar esperando os 50 caras com caspa. Então, além de você informatizar para você gerenciar, para você fazer a gestão clínica daquilo dali. Agora, a gente já deu passo muito importante, a estratégia de saúde da família melhorou muito isso, que são unidades menores que atendem no local, precisa melhorar a capacidade de solução. A formação do médico brasileiro, ela precisa ser rediscutida. Acho que nessa pandemia agora isso ficou muito claro, né? Muita gente perdida, cada um falando uma coisa, quer dizer, não tem uma coisa de academia. Então tem muita coisa para fazer, mas eu vou lhe dizer uma coisa, se não fosse o SUS nessa pandemia agora, a gente ia ter uma barbárie. Porque um dos principais fatores de empobrecimento no mundo é atendimento em saúde em situação grave. Você já imaginou essa quantidade toda de gente em CTI sem condição de enfrentar, de pagar? Você precisa ver os dramas que estão rolando na Índia, estão rolando em países que não têm cobertura. Nos Estados Unidos, muita gente não foi para o hospital e morreu. Não porque não soubesse da gravidade, mas porque não tinha dinheiro. Tinha medo de falir, né? Fale. Porque nos Estados Unidos é isso, né? Fale. Qualquer continha lá é contona, $1.000 milhões. Contona. Eu fiquei lá um tempo, lá é contona.